Áurea, que a gente chama no Brasil Lei Áurea. A Lei Áurea foi uma lei que retirava dos donos de escravos o direito de se ter escravo dentro da sua propriedade. Essa lei era uma lei que protegia os interesses do governo do Brasil. Por quê? Primeiro, quem tinha escravos era um sistema lucrativo. Já não era tão lucrativo como antigamente, mas ainda se dava alguma renda. A partir do momento que foi feita essa lei, alguns senhores de escravos estavam querendo indenização. Fala indenização? Sim. Indenização. E aí o governo, para se proteger, fez uma lei em que dava o direito aos escravos, né, de não ser mais escravo, mas também dava o direito do governo não pagar nenhum tipo de indenização. Agora vamos às causas que levam o governo brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o primeiro país, um dos primeiros países a começar o tráfico de escravos. Tá? E o último, em todo o continente, o último país a assinar essa lei áurea. Só foi assinada em 1881. Então você imagina que em 1930, 40, 50 ainda existia muitas pessoas que tinham vivido diretamente a escravidão. Tá? Então, o Brasil é o último país. Escravos, infelizmente, não são consumidores. E a Inglaterra precisava vender suas maquininhas, né? E se o país tem escravo, não pode ficar comprando máquina. Então, o que nós fazemos? Fazemos um embargo econômico, fazemos pressões, como hoje em dia os Estados Unidos faz pressões em vários locais, para poder vender os seus produtos, porque senão não vende. A escravidão não mudou. Mudou a forma. A escravidão continuou. Por que que continuou? Uma pessoa que recém-saída de uma condição de escravo, ele não tinha, muitas vezes, um ofício e também não tinha local para ir trabalhar. Então, houve muitos casos no Brasil em que o escravo falou para o senhor de engenho: olha, você não precisa me pagar, eu continuo trabalhando aqui do mesmo jeito, pela casa e pela comida. Porque se você me bota para fora da fazenda, eu nem local para morar com a minha família eu não tenho. E aí cria o que a gente fala hoje em dia no Brasil, as favelas. Como chama aqui? Gueto. Tubúrgios. No centro, podría ser tubúrgios. Pero favela, entiendo. Sí. Pero favela es muy típico de Brasil, ya se le llama directamente favela. Então, grande parte desses africanos que estavam sendo escravizados se tornam livres, vai com a sua família para locais nas áreas urbanas, aonde ainda não são apropriadas, e começam a fazer as suas pequenas propriedades. Só que o número vai crescendo, e se torna um aglomerado que mais tarde começa a causar grandes dos problemas sociais que nós temos hoje em dia. Então, quando a gente fala hoje em dia dos problemas sociais que o Brasil tem, a gente sempre coloca de que, em parte, isso está ligado diretamente com a forma
como foi feita essa lei áurea. Porque, na verdade, essa lei deveria ter dado uma indenização não para os senhores de engenho, mas para o escravo, a pessoa que tinha sido escravizada durante muito tempo. E aí vem uma lei, não uma lei, né? Mas vem uma ordem pior ainda. O Brasil abre para a imigração, europeia. Acontece uma coisa que até hoje os historiadores não conseguem explicar, quer dizer, o historiador até que consegue, mas os juristas não conseguem explicar. Por que que o Brasil dá para os italianos, espanhol, todos os europeus que chegam no Brasil, ele dá um pedaço de terra e dá uma pequena quantia, que não era muita também, em dinheiro, para que essas pessoas começassem as suas vidas. Mas para o escravo, para o negro livre, né, que já não era mais escravo, não ganhou nada. Isso tem a ver com uma questão que tem muito a ver, que depois o Gilberto Freire, não sei quantos de vocês já viram, quem já leu o Gilberto Freire? Casa Grande Senzala, tá? E aí depois ele vem com um grande embranquecimento do Brasil. O Brasil estava se tornando um país em que existia muito negros. Em alguns lugares, como na Bahia até hoje, o número de negros superava o número de pessoas de origem europeia. E aí se sente essa necessidade de trazer, né, mais europeu, né, para se fazer o processo de enriquecimento. Tá aí é só para resumir, tá? Na verdade, hoje em dia está fazendo um trabalho, juntamente com o Gilberto Gil, Leise, Fundação Palmares, e o próprio governo Lula tem ajudado muito isso. Primeiro, reconhecimento das terras quilombolas. Isso aí é essencial, porque esse grupo ainda conserva muito das características. Alguns grupos, inclusive, ainda conservam alguma parte da língua daqueles que eram. Tá? Então, reconhecer as terras quilombolas. E segundo, hoje em dia no Brasil, o próprio movimento negro, em geral, está recebendo muito mais apoio para que os trabalhos dentro das comunidades e também o trabalho com o próprio movimento negro venha crescendo cada vez mais. Abre mais uma aí, eu acho que tem mais uma e eu vou encerrar. Tá. Isso é só para vocês terem uma ideia dos locais ainda, existe até hoje, remanescentes de quilombos. Tá? São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Palmares, Maranhão, Pará e Amapá. Isso foi o dado de 1981, quando começou, quando foi se feito o primeiro levantamento. Né? O que aconteceu foi que se descobriu grande parte dos quilombos quando as pessoas, porque alguns desses grupos eram totalmente isolados. Não tinha contato nenhum com a cidade, não tinha luz, não tinha água, nada. E aí quando os poceiros, né, os latifundiários, eles começam a reclamar, e aí que o governo vai se dar conta de que o número de comunidades quilombolas é muito maior do que eles poderiam imaginar. E hoje em dia se faz teste de DNA e tudo, mas né, acho que não tem mais nenhuma. Isso aí é só para encerrar. Angola, E uma das grandes, para mim, uma das grandes revoluções com os quilombos, primeiro, foi dar uma consciência maior ao povo brasileiro de que
a influência da cultura negra no Brasil é muito maior do que se imaginava alguns anos atrás. Tá? Segundo, se criou uma autoafirmação entre os negros brasileiros de que a minha história foi mal contada. Ou seja, a minha história nem foi contada. Alguém contou a minha história da maneira deles. Então, os quilombos vêm contar a história do negro, mas com uma outra visão e uma outra perspectiva maior. E o terceiro, o quilombo, ele vem reforçar de que o negro